Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Quintanilha, sou criador do Quant Brasil e hoje eu vou falar sobre uma atualização da plataforma do Quant Brasil que eu gostei bastante, particularmente. Nós melhoramos bastante a tela do desempenho histórico ou retorno histórico. Tá? Essa é uma tela que já existia no Quant Brasil e lá você podia verificar, por exemplo, quanto um portfólio, quanto uma carteira de ativos rendeu num determinado período. Isso funcionava mais ou menos como um backtest para que você tivesse mais ou menos uma noção como que aquela composição se comportou num período de tempo, certo? Embora isso seja já bastante útil, porque você consegue ver o retorno, consegue ver o drawdown, consegue ver a volatilidade, isso ainda é um pouco impreciso, porque nós ainda podemos ter um pouco mais, métricas um pouco melhores, tá? Por exemplo, a partir de hoje, você vai poder comparar aquela estratégia, aquele portfólio que você montou, com o desempenho do CDI, do IPCA ou do IBOV, o benchmark que mais se adequa, ao seu investimento, à sua carteira. E além disso, nós também adicionamos um índice muito famoso para o pessoal que gosta de montar a sua carteira sempre de olho no risco, que é o Sharpe Ratio, ou índice Sharpe. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o índice Sharpe, mas vamos lá para a plataforma para a gente ver como que ela está funcionando agora. Bem, pessoal, então, o primeiro passo você tem que entrar lá em quantbrasil.com.br e ir no menu Risco e na opção Retorno Histórico. Não se preocupa, você precisa ter uma conta no Quant Brasil, mas não precisa pagar nada, é só criar lá sua conta rapidinho, em menos de um minuto você já tem acesso aqui à nossa tela de retorno histórico, beleza, pessoal? E aqui na tela você pode montar o seu portfólio. Então vamos imaginar um portfólio aqui com Petrobras, com Vale e PRI, um portfólio que tenha ido bem aqui nesse período dos últimos 12 meses para trás, né? Então vamos dizer aqui que um peso mais ou menos igual de cada ativo na carteira e nós podemos calcular o desempenho. Esse foi o resultado da carteira nesse período, tá? 45,73% no período de 12 meses para trás, beleza? Além disso, a gente tem a informação do drawdown, ou seja, 20%. Veja que mesmo essa carteira tendo um resultado bem expressivo, né, em 12 meses, um aumento de 45%, foi necessário suportar drawdowns fortes, aqui de 20% mais ou menos, beleza, pessoal? E a volatilidade diária de 2%, isso é muito importante para você entender qual risco você está correndo, não se desesperar, né, com um pregão que tenha sido ruim, por aí vai. Quais são as novidades da tela? Agora a gente consegue ver esse resultado versus os benchmarks, tá? Então, ó, quanto que foi esse resultado versus o IBOV, a gente consegue vir aqui e ligar a chavinha do IBOV e ver, né, bem superior. Veja que mesmo apesar desses ativos terem peso forte no índice, né, veja como eles foram bem melhor do que o resto. Né? O IBOV variou aqui 2%, a gente pode ver aqui detalhadamente, né, aqui embaixo, benchmark 2,68% nesse período, enquanto o portfólio deu 45%. Tá? Podemos comparar também com o CDI e com o IPCA também, beleza? Note que o IPCA, a gente está usando, na verdade, o índice IMA-B, tá, pessoal? Que é o índice de referência utilizado aí com as NBs. Eu recomendo que vocês deem uma pesquisada. Normalmente é o que é usado pelos fundos, tá? E a atualização ela acontece mês a mês. Então aqui, como eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2023, a gente ainda não tem os dados de janeiro, tá? Então para aqui em 30 de dezembro. Esse foi o resultado nesse período, tudo bem? Então é um pouquinho defasado o IPCA nesse caso. Beleza, gente? Então vamos falar do Sharpe, tá? O que é o Sharpe Ratio? A definição aqui é como a diferença entre os retornos do portfólio e do CDI dividida pelo desvio padrão no período. Vamos tentar destrinchar isso aqui um pouquinho. Bom, diferença do retorno do portfólio e do CDI é fácil. É só eu pegar quanto que o meu portfólio rendeu e quanto que o meu CDI rendeu no período. CDI aqui porque a gente considera no Sharpe, né, a taxa livre de risco. É o benchmark, né, o quanto você ganharia sem correndo o mínimo risco possível, digamos assim. Né? Aqui a gente assume que seja o CDI. Beleza, gente? Então, se o CDI deu 12,70% nesse período e o meu resultado do portfólio foi 45,73%, o excesso de retorno, digamos assim, né, é 33%. Tá? Que está aqui justamente o resultado versus o CDI. Beleza? Tá, então essa é a parte do numerador. Só que aí a gente precisa dividir pelo risco que você correu. Por quê? Porque esse numerador, o resultado menos o benchmark, é o que nós chamamos de excesso de retorno. Ou seja, quanto de retorno você teve a mais que o benchmark. Seu alfa
excesso de retorno, nesse caso 33%. Só que quando nós queremos analisar um portfólio e o seu risco, imagina que você tem dois portfólios que tiveram o mesmo resultado e eu já vou mostrar para você como a gente pode ver isso. Dois portfólios com o mesmo resultado. Se você correr menos risco, melhor, certo? Então, se você tem dois portfólios com o mesmo resultado, aquele que teve menos solavancos pode ser utilizado como critério de desempate. E é justamente aí que entra o Sharpe Ratio. Porque no Sharpe Ratio, a gente divide o excesso de retorno pelo desvio padrão e normaliza ali pela quantidade de dias, tá? A gente vê quanto que é a volatilidade diária, a gente tem aqui, ó, 2%, e multiplica isso pelo período, né, que é a quantidade de dias, a raiz da quantidade de dias, sendo mais preciso, tá? Para normalizar esse valor. E essa razão, dentro do excesso de retorno e a volatilidade do portfólio, gera-nos o índice Sharpe, o Sharpe Ratio, tá? Que nesse caso aqui é 1,04, considerado um Sharpe bom, tá? Normalmente considera-se Sharpes acima de 1 como bons, abaixo de 1 como não tão bons, e negativos, obviamente, não Sharpes bem ruins. Negativo seria que você perdeu para o benchmark. Então, naturalmente, uma estratégia que perde para o benchmark não é válida, beleza, gente? Então, isso aqui é mais ou menos como a gente pode entender o Sharpe Ratio, tá? Mas, para não ficar tanto na teoria, vamos imaginar aqui que a gente tem esse resultado aqui de 45%, esse Sharpe de 1,04, e o CDI aqui, o nosso retorno versus CDI de 33%. Agora, imagina que a gente quer construir um portfólio que tenha tido um resultado um pouquinho melhor. Então, vamos tirar Petro, vamos tirar Vale, e vamos colocar aqui um fundo que teve um bom resultado, mas que não teve tanto solavanco. Por exemplo, quanto o pessoal lá da Armor quer. Vou dar um peso aqui para eles, 45,55, fechando em 100%, e vamos ver aqui o resultado. Tá aqui, pessoal, veja que deu um pouquinho mais até o retorno. Vamos fazer o seguinte, vou tirar Prio e vou colocar Petro, que deu um resultado um pouquinho melhor. Também não. Vamos voltar para Prio, só que vamos inverter, né? Vamos colocar 55 na Armor e 45 em Prio 3, tá? Então esse é um portfólio teórico. E aqui tá, pessoal. Acho que o resultado bem parecido com aquele outro que a gente tinha tido, né? 45%, 46%, retorno versus CDI de 33%. Só que olha a diferença. Olha o Sharpe Ratio aqui dessa estratégia. 1,45 versus 1,04 daquela outra que a gente tinha visto. Ou seja, essa estratégia, apesar dela ter tido o mesmo resultado que aquele portfólio anterior composto por Prio, Vale e Petro, ele teve um Sharpe bem maior, né? Porque nós tiramos ativos mais voláteis e colocamos aqui um ativo que é a Armor Capital com bem menos volatilidade. A gente pode ver isso aqui, né? Quando a gente plota o gráfico só da Armor, a gente vê como ela é bem mais... o risco aqui é bem mais controlado, beleza, gente? Tanto é que a gente pode ver o drawdown e a volatilidade diária do portfólio caindo significativamente. Então, gente, isso é a grande vantagem de você ter o Sharpe Ratio. Você pode olhar dois portfólios que você queira investir, fazer o retorno histórico dele no período e analisar. Beleza. Qual dos portfólios tende a me gerar um menor risco? Lembrando, pessoal, retornos passados não são garantias de retorno futuro. Então, nada disso aqui é concreto. Pode ser que daqui para frente, nos próximos 12 meses, esse portfólio aqui tenha retornos e Sharpes piores. Claro que pode. Mas aqui, nós estamos fazendo uma análise olhando os dados históricos, vendo mais ou menos como se comportou aqueles ativos no período e usando algumas métricas para identificar. No caso aqui, o Sharpe Ratio é uma excelente métrica se você quiser comparar dois retornos. Beleza, pessoal? Ele é bastante utilizado para comparação. Tente não utilizá-lo separado. Sempre compare o portfólio com o outro e use ele como critério de desempate, se for o caso. E assim você consegue montar o seu portfólio tendo uma noção bem maior do seu risco. Então, se você estivesse investindo nessa estratégia aqui, você poderia saber e ter plena convicção de que um drawdown, uma queda de 15% é perfeitamente factível. Mas que ainda assim, no longo prazo, essa estratégia tende a ser vencedora, esse portfólio se comportou bem. Beleza, gente? Então, como que foi o Ibov no período? A gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, teve um período que ele abriu, né? Enquanto esse portfólio foi bem, o Ibov caiu. Então, há uma certa descorrelação. A mesma coisa aqui, né? Caindo e aqui abrindo um pouquinho. E como foi o CDI? Tá aqui, para ver se... Veja que mesmo essa estratégia, por um tempo ela esteve perdendo do CDI, né? Perdeu do CDI aqui no meio do ano e depois
foi embora, tá, pessoal? Utilizem a tela do retorno histórico, vejam se vocês gostam, né, pessoal? Eu acho que é bastante útil para montagem de portfólio, para olhar como um determinado portfólio, como ativos se comportaram no passado e usar isso como uma referência para uma montagem de portfólio que você queira fazer para os próximos anos, para os próximos 6 meses, 3 meses, trimestre, enfim, fica a seu critério. Mas utilizem a ferramenta de retorno histórico do Quant Brasil. E se você não for, e se você for um membro premium, você consegue rodar isso aqui com muito mais tempo, com todos os ativos e por aí vai. Então, considere também acessar e ser membro assinante premium do Quant Brasil. Você assina, pode pagar o mensal, se você quiser fechar, ou o anual, e aí você vai desbloquear tudo que o Quant Brasil tem direito, beleza, pessoal? Inclusive backtests, alertas no WhatsApp, com integração, radar com integração, outras telas de risco, por aí vai. Então, até breve.